A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, pastor Vitor Ornelas, passando aqui para primeiramente desejar a você um feliz 2016. É muito bom nós começarmos o ano com propósitos e nós estamos neste ano com o propósito de ler a palavra de Deus de Gênesis ao Apocalipse durante todo esse ano, neste plano de devocional, de leitura bíblica diária. E nós já vencemos a primeira semana, nós já estamos aí partindo, para a segunda semana de leitura bíblica e nós temos um planejamento. Aí na nossa página, no nosso blog, você pode clicar aí, num dos nossos posts e vai estar aí o download para você fazer também a impressão de um plano anual de leitura. Ainda dá tempo, estamos apenas na segunda semana, deste ano e queremos concluir crendo que Deus vai nos dar força, nos dar graça e ao findar do ano de 2016 nós lemos toda a palavra de Deus. E do devocional de hoje, nós já começamos aí do capítulo 1 ao capítulo de número 21, de Gênesis. Agora nós estamos começando do capítulo 22 até o capítulo de número 45 nessa semana. E nós estamos meditando enquanto lemos a palavra, estamos recebendo a palavra de Deus nos nossos corações e o Espírito Santo ministra em nós as verdades da palavra de Deus. O devocional, ele é o pão diário, o pão nosso de cada dia, como disse Jesus, dá-nos hoje. E a palavra de Deus é pão para a nossa alma, é pão para o nosso espírito. E no devocional de hoje, lendo os capítulos de número 22, 23 e 24 do Gênesis, eu me deparei com esse versículo que é uma adoração de um homem que diz assim: então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Essa é uma oração que Eliezer, o Damasceno, o servo, o fiel mordomo de Abraão, fez quando ele teve o encontro com aquela que seria a esposa de seu filho Isaque, Rebeca. E Eliezer, ele foi acionado por Abraão, e a história está toda registrada no capítulo 24 do Gênesis, e você pode ler e se deliciar com os detalhes dessa história tão maravilhosa que tem tantas aplicações. Mas esse versículo falou muito forte ao meu coração, porque ali há uma palavra, uma palavra-chave, que é a palavra guiou-me, ou o Senhor guiou-me. O Espírito de Deus estava trabalhando, guiando a Eliezer para que ele alcançasse o objetivo pelo qual ele tinha saído às ordens de seu senhor Abraão. Querido, Abraão, ele chama Eliezer, ele já está avançado em dias e ele está preocupado, com a promessa de Deus se perpetuando nas suas gerações, porque ele era portador de uma promessa dizendo que a sua descendência seria grande, que a sua descendência seria extensa, e agora de posse, deste milagre que é Isaque. Nós sabemos que Isaque veio de uma forma miraculosa na vida de Abraão, ele é o filho da promessa, ele já é o filho da velhice dele com Sara, e agora aos 27 anos de idade, Sara morreu e Abraão está agora com o seu filho e ele está olhando para o futuro da promessa de Deus concernente à sua descendência, e para a perpetuação dessa promessa ele precisava achar uma esposa que viesse ser a verdadeira bênção, e a esposa que verdadeiramente cumpriria junto com Isaque a promessa. E então Abraão agora ele chama o Damasceno Eliezer, o seu servo, e dá-lhe uma ordem por juramento dizendo: olha, você vai à casa dos meus parentes e você ali vai encontrar a esposa para meu filho Isaque. E Abraão ele fez Eliezer jurar que ele não tomaria
esposa dos cananeus, mas que ele iria à terra de Abraão, que era na Mesopotâmia, e não apenas iria à terra, mas ele iria achar a família de Abraão, e dentre aqueles que faziam parte da sua parentela, ali estaria a esposa. Então veja bem que este servo, ele concorda com isso, mas ele tem muitas questões no seu coração e na sua mente, porque ele tinha informações genéricas, ele tinha informações abrangentes do que o seu senhor queria que ele fizesse, mas ele não tinha detalhes, ele não tinha informações minuciosas, né, se ele teria condições de realmente realizar com sucesso aquela missão. E assim eu também me sinto, querido. Nós temos informações extraordinárias que nos dão um norte de como nós devemos andar para tomarmos posse, né, das promessas de Deus, mas para que as promessas de Deus se concretizem, nós precisamos achar os elementos que se encaixam de forma perfeita dentro do plano de Deus para que as promessas se cumpram. E Eliezer agora tem essa missão. Ele tem que sair da sua terra, na terra de Canaã, e ele vai fazer agora uma longa viagem até a Mesopotâmia. Ele sabe que ele precisa chegar naquela região, ele sabe que precisa chegar num lugar onde está a parentela de Abraão, e naqueles dias não tinham GPS, naqueles dias não tinham esses equipamentos que nos levam com facilidade ao nosso destino. Ele não tinha uma fotografia de parentes que se assemelhariam fisicamente com Abraão para ele reconhecê-los, ou seja, ele foi crendo que essa missão só seria cumprida se o Senhor de Abraão, o Deus de Abraão, fosse orientando ele até o fim dessa jornada. E é interessante que ele faz uma pergunta: e se eu chegar lá e a moça não quiser vir, trago Isaque para essa terra? E Abraão disse assim: cautela, não traga Abraão, não traga meu filho para essa terra. O Deus que me tirou da minha parentela, disse Abraão para Eliezer, ele prometeu que me daria essa terra e a minha descendência. Não leve meu filho para lá. Mas se a moça não quiser vir, você está livre desta promessa. Porém, Abraão libera uma palavra do céu para a vida desse moço. Ele diz: porém, o anjo do Senhor vai à tua frente, precederá a sua ida e te mostrará, aleluia, o caminho. Querido, todas as vezes que a gente está dentro do plano de Deus e nós sabemos que estamos vivendo a vontade de Deus, ainda que nós saibamos em linhas gerais que nós queremos concluir a jornada, mas não sabemos os detalhes, os céus estão sempre prontos para enviar sobre as nossas vidas, aleluia, a direção, a força, a graça, para que nós possamos, no caminho, crendo que estamos fazendo a vontade de Deus, sermos bem-sucedidos. E eu acho maravilhoso, porque quando Eliezer chega na Mesopotâmia e ele vai dizendo: Senhor, eu preciso concluir essa missão com total sucesso. E ele ora a Deus, ele faz uma oração a Deus e ele agora começa a colocar detalhes de quem seria a moça que verdadeiramente seria aquela que seria a esposa de Isaque, filho do seu Senhor. E ele faz essa oração: a mulher que eu me encontrar junto às fontes de águas. Porque ele sabia bem que naqueles dias as mulheres tinham essa tarefa de irem às fontes e retirarem água para trazerem para as suas tendas, as suas vilas. Ele disse: quando eu chegar na tenda, naquelas fontes de águas, a mulher que sair e eu pedir água para beber, e ela me oferecer água do seu cântaro, e também se propor a dar água para os meus camelos, ou os camelos que estão nessa caravana, eu saberei que serei essa. E a Bíblia diz que enquanto ele ainda falava essas coisas, saiu uma das moças que estavam junto às fontes, e ele pede água a ela, e ela prontamente lhe dá água, e oferece dar água aos seus camelos. Queridos, isso foi um sinal de confirmação para Eliezer, mas ele foi guiado até aquela fonte, ele foi conduzido àquele lugar
porque ele queria agradar ao seu Senhor, ele queria ser fiel à sua missão, e ele creu na palavra que Abraão liberou sobre a sua vida, dizendo: o meu anjo seguirá com você. Quero dizer nesta manhã, depois de ter lido este devocional, que eu me alegrei porque quando nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus, então nós temos informações genéricas, mas o Senhor nos inspira a orar, para que na nossa oração a gente comece a ter detalhes de como nós vamos ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. E ao Eliezer orar, os céus responderam, e ele viu a evidência da sua oração na atitude daquela moça, e ele teve certeza que Rebeca era a esposa a quem Deus estava dando ao seu senhor Isaque. Então, nesta manhã, neste dia, nessa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo, quero te dizer que se você estiver indo em direção às promessas de Deus, crendo que este livro, ele te dá a direção para você cumprir toda a vontade do Senhor, então creia que dia após dia o céu vai enviar para você anjos, palavras, direcionamentos, inspirações, força, para que você conclua com sucesso a sua missão. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e vamos seguir firmes até o fim do ano no propósito de fazermos deste livro o nosso pão diário. Um beijo no seu coração, até a próxima.